Bom, gente, vamos ver então Hebreus 11? Onde está aí, Isaac? Hebreus 11? Nós falamos na semana retrasada, acho que foi, né? Hebreus 11, 8 a 10. Faltou só um pedacinho para a gente falar, né? Acho que a Glaucia, que anota tudo, sabe, né? Faltou só um pedacinho para a gente falar. Nós estávamos falando sobre Hebreus 11, 8 a 10, que nós estamos expondo Hebreus todo, né? Todo o texto de Hebreus. Então, lendo aí os versículos, fica assim então. Eu vou ler aqui, o texto que eu tenho aqui é o mesmo que está lá, eu acho. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, nós estudamos esse texto já quase todo, quase terminamos já. Nós dividimos em 3 partes, os irmãos que não vieram nos estudos anteriores, por alguma razão, dividimos em 3 partes. Essas 3 partes, elas receberam títulos, é isso, né? Não, foram 2 partes, desculpe. 2 partes. Primeira parte, o homem de fé obedece mesmo quando não tem todas as informações. Nós falamos isso com base no versículo 8, muito fácil, né? Versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Então, esse pedacinho, ele partiu sem saber para onde ia, é o que serve de base para a nossa afirmação, de que o homem de fé obedece, mesmo quando não tem todas as informações. Então, é interessante isso aqui, nós temos tentado, inclusive nos domingos à noite, eu tenho falado bastante sobre isso. Nós não compreendemos muitas coisas, Deus não nos revela muitas coisas. Ele manda fazermos algo e não explica as razões muitas vezes. E nós temos que fazer. E é difícil para os homens desta geração entenderem isso, porque para nós temos que ter um fundamento que seja intelectualmente distinguível e compreensível para obedecermos algo. Aliás, isso desde a infância, né? Filho, não coma esse doce. Por quê? Por quê? Filho, não ponha a mão aí. Por quê? Então, nós somos, né, desde pequenos, instados a isso, a buscar as razões para que obedeça. Por quê? É porque assim, então, não tem fundamento, não tem uma explicação, eu vou pôr a mão. Não tem motivo, não tem razão, eu vou comer o que eu quero. Aqui nós aprendemos que Abraão obedeceu sem ter todas as informações. Ele foi para um lugar que ele não conhecia, não sabia nada. E ele obedeceu, isso por quê? Pela fé. Ele cria que Deus estava dando uma ordem correta, justa e boa. E crendo no caráter de Deus, ele obedeceu mesmo sem compreender. Então, essa é uma lição preciosíssima para nós. Nós obedecemos sem compreender. Com base em quê? Em quem Deus é. Em quem mandou. Quem mandou? Deus. Opa! Se Deus mandou, como é o caráter dele? Ele é mau? Não, ele é bom. Ele é justo? Ele é justo. Ele me ama? Me ama. Então eu vou obedecer, mesmo não sabendo tudo, com base no caráter dele. Porque eu sei que tudo que ele manda é justo, bom, proveitoso e santo. Então eu vou fazer. Há muitas, eu mencionei algumas ordens na Bíblia que nós não entendemos por quê. Por exemplo, por que mulher não pode ser pastora? Tanta mulher inteligente, que prega bem, fala bem, né, tem desenvoltura. Por que não pode? O apóstolo Paulo explica, ele fala, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. O que tem a ver isso aí? Não, a ordem da criação mostra que Adão é chefe, pela ordem da criação. Mas por quê? Deus não poderia, sei lá, né, não ser tão rígido assim? Né? Que mal há numa mulher pastoreando, pregando. Mas ele fala isso, olha, primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, a mulher foi, e essas são as razões. Mas essas razões não estão muito boas, mas são as razões, e não tem outra explicação, é isso. Então obedeça e ponto final. A gente obedece porque a Bíblia manda.
Então, aprendemos essa lição aí, estudamos o versículo 8, cada pedacinho, e depois chegou a segunda parte. O homem de fé vê a presente realidade como provisória. Aí está nos versículos 9 e 10. O homem de fé vê a presente realidade como provisória. E aí aparece aí, ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas. Ok? Aqui, quando fala de habitar em tendas, a ideia é de uma residência temporária. Tendas são isso. Ele era um peregrino, ele vivia uma vida seminômade. Ele montava ali seu acampamento e permanecia ali por algum tempo, alguns anos. Depois ia para outro lugar, ele peregrinou ali junto com os patriarcas. Por quê? E o texto fala o motivo. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, esse pedacinho aí, aguardava a cidade que tem fundamentos, é o trechinho que paramos, que nós não explicamos esse pedacinho. Aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, esse pedacinho nós não explicamos. Então, note bem, eu disse no domingo passado à noite, eu falei um pouquinho sobre esse texto, acho que até falei muito sobre esse texto, acho que até passei do horário falando sobre esse texto aí. Esse texto aqui mostra o seguinte, que Abraão, esse verbinho aqui, ó, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, mostra que Abraão ele não estava esperando ir para o céu, como algumas pessoas podem imaginar. Algumas pessoas tentam espiritualizar a esperança de Abraão. Abraão recebeu uma promessa. Que promessa? Está no versículo 8. Versículo 8 fala que a promessa é que ele receberia uma herança que era um lugar. Esse lugar, a Palestina. Então ele partiu para esse lugar tendo a seguinte ideia: esse lugar é a minha herança. Era uma herança espiritual ou física? Física. Olha, você vai para um lugar e esse lugar para onde você vai receber como herança. Ok? Então ele foi para esse lugar e peregrinou ali em tendas, diz o texto. E o texto prossegue falando que ele fez isso porque ele aguardava, enquanto peregrinava, ele aguardava uma cidade. Então muitos pensam assim, então Abraão recebeu uma promessa física, mas na verdade, essa promessa ela foi dada com uma linguagem de terra física, de coisas físicas, mas na verdade essa promessa era espiritual. Tanto que Abraão esperava ir para a cidade celeste, a sua verdadeira herança. A terra era apenas um símbolo, uma forma simbólica de se referir ao céu. Deus falou, você vai herdar uma terra. Ele falou isso em linguagem física e linguagem que nós conhecemos, mas o cumprimento disso Abraão entendeu. E não é que eu vou receber essa terra, eu vou receber uma cidade celeste. Muitos entendem assim, mas isso não está correto. Por que não está correto? Por causa desse verbo aqui. O que é aguardar? Aguardar é você permanecer num lugar esperando que algo chegue. Isso é aguardar. É você se posicionar num lugar esperando que algo chegue. Quando você está na estação do metrô, esperando o trem, o que você faz? Você corre até o trem? Não, você espera o trem chegar, você aguarda o trem chegar. Você fica parado na estação aguardando a chegada do trem. Então o que aconteceu com Abraão? Ele peregrinava na terra em tendas porque ele aguardava a chegada de uma cidade. Você pode imaginar, mas meu Deus, que é isso? Ele dizia, essa herança é minha, mas eu não vou habitar nessa herança, eu não vou morar nessa herança em tendas. As tendas são moradias provisórias. Eu vou morar nessa herança numa cidade que se estabelecerá um dia neste mundo, num reino que vai se estabelecer um dia nesse mundo. Um dia essa cidade descerá do céu e eu aguardo esse dia.
E isso aí, eu mencionei no domingo passado, isso aí, na verdade, a Bíblia fala sobre isso em Apocalipse 21, de 1 a 4. Aí a gente vê qual era a esperança de Abraão. Olha Apocalipse 21, de 1 a 4. Veja o que diz. Apocalipse 21, de 1 a 4. Oi? Fora essa passagem de Apocalipse, em Gênesis, tem alguma menção de que aguardava uma cidade também, da mesma forma que tem em Hebreus? Assim, em Gênesis não tem. Não fala. Em Gênesis não fala nenhuma vez que ele esperava uma cidade. O único lugar que fala que ele esperava uma cidade e que outros aguardavam uma cidade é em Hebreus. Só em Hebreus faz essa conexão, só. Não tem nenhuma outra passagem bíblica que eu me lembre agora que fala que eles aguardavam uma cidade. E tem em Lucas 13 tem a menção de que ele, Abraão, junto com os outros patriarcas, no reino ele estará lá, cumprindo finalmente essa promessa dele habitar naquela terra, na terra de Canaã, ali junto com o rei. Mas não tem outro lugar na Bíblia que fala dele esperar uma cidade, não fala. Tá? Nada. Olha aqui, ó. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E olha aqui, ó, olha o que Abraão esperava acontecer na época dele. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Ele esperava, eu quero que isso se concretize agora. Eu quero morar aqui, mas eu quero morar aqui não em tendas, não, numa cidade. Agora, note bem, olha o que fala aí. Como que é a cidade? É a cidade que tem fundamentos. Por que ele fala isso? Ele aguardava a cidade que tem fundamentos. Por que ele usa essa expressão? A cidade que tem alicerces. Por quê? Ele está fazendo um contraste. Ok? Está mostrando uma diferença. Que diferença entre a cidade e as tendas? As tendas têm alicerces. Quando você vai na praia e monta aquela tenda lá, você cava alicerce, constrói alicerce para tenda? Não. A tenda não tem alicerce. E as residências fixas têm alicerces? Essas têm. Então, por isso, o texto fala assim, olha, ele aguardava uma cidade que tem fundamentos, ou seja, ele esperava morar num lugar fixo. Ele não queria morar em lugares provisórios. Ele morou em lugares provisórios aguardando o lugar fixo. O lugar fixo chegou? Não. Não chegou. O texto de Hebreus 13:14, olha lá, Isaac, mostra pra gente. O texto de Hebreus 13:14 mostra que na época da vida dele, esse lugar fixo não chegou. Ele não cumpriu essa promessa. Na época dele. Nós aguardamos o dia do cumprimento disso. Cadê? Hebreus 13:14. Hebreus 13:14. Ah tá, esse aqui é o texto que fala da cidade. Não é esse texto aí não, eu estou confundindo com outro. Era só um pouquinho aí. É Hebreus 11, deixa eu voltar aqui para o texto aqui. É Hebreus 11. Eu acho que é o versículo versículo 13. Olha aí. É o versículo 13, Hebreus 11, 13. Agora sim, confundi com outro texto. Pode colocar lá, Isaac, Hebreus 11, 13. Onde está? Olha aí, ó. Olha só o que aconteceu. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. A cidade não chegou. Ele não possuiu a terra. Então, o que aconteceu? Será que Deus não é fiel? Claro que Ele é fiel. É que isso vai se cumprir lá na frente.
Quando o Senhor voltar. Quando o Senhor voltar, Ele vai estabelecer o seu reino. E aí Abraão, Isaque e Jacó ressurretos vão possuir a terra e vão se sentar à mesa no reino com Jesus, possuindo essa herança. Então essas promessas não se cumpriram na época de Abraão, mas vão se cumprir. Então veja, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ok? Então não aconteceu na época dele, né? Vai acontecer no futuro. É assim, o pastor Thomas pegou um pedacinho dessa explicação, ele pegou, não é um pedacinho, ele pegou um trecho de 30 minutos. É grande, né? Ficou grande dessa vez. Porque geralmente ele pega trechos de 5, 10, no máximo, não chega a 10 minutos os trechos que ele recorta. Mas ele recortou um trecho de 30 minutos. E ele lançou no grupo da igreja a explicação dessas coisas que foi dada no sermão de domingo à noite passado. Domingo passado à noite, eu expliquei essas coisas com mais detalhes, com os outros versículos, mostrando tudo como as coisas se encaixam nisso. Então está lá a explicação que é de 30 minutos. A vantagem do YouTube é que você pode acelerar a exposição, então você assiste o que é em 30 minutos, você assiste em 15, então é mais rápido. Então, aquele trechinho ajuda muito a compreender essas coisas. Mas assim, o que é importante destacar é o seguinte: nós esquecemos, foi abandonado na teologia cristã e no púlpito cristão comum, espalhados por aí, os púlpitos espalhados por aí, foi deixado de lado um aspecto da escatologia riquíssimo, foi esquecido. Por quê? Porque a escatologia particular, pessoal, a escatologia do indivíduo, ela foi restringida a ir para o céu. É isso. Se você pegar os hinos, inclusive faz tempo, os hinos que o Daniel escolhe e coloca aqui, vocês podem notar qual é o final, qual é o grande final da existência do crente. É ir para o céu. E isso não é verdade. Isso é um pedaço da verdade. O nosso fim sem fim não é o céu. O céu é um tempo provisório. Pastor, o céu não é. Meu pai está no céu agora, temporariamente. Temporariamente. Minha mãe está no céu, temporariamente. Os nossos irmãos que partiram para a eternidade estão no céu agora, temporariamente. Então para onde eles vão? Não, eles estão salvos eternamente. Não é que vai mudar, acabou o céu, aí agora, não sei, vai para o inferno, não é isso. O destino deles é inalterável, eles são salvos eternamente. Mas essa salvação não é eternamente no céu. Entenderam isso, a diferença? Eles são salvos eternamente, mas essa salvação não será desfrutada eternamente no céu. É esse o lado do ensino bíblico que foi esquecido. O que é dito, e a gente cresce ouvindo isso desde pequenininhos, o que é dito é que nós vamos para o céu e ali é o ponto final. E ficaremos lá para sempre no céu. Não é verdade isso. Isso não é verdade. O céu representa a salvação da minha alma. Mas eu não sou só uma alma. Eu sou uma alma e sou um corpo. Isso aqui, isso aqui sou eu. E Jesus, quando ele morreu na cruz, ele se fez carne para salvar isso aqui, essa pessoa aqui, que é carne e espírito. Quando Jesus veio, ele veio para comprar, sabe que parte de mim? Todas, as duas. A minha alma e o meu corpo. Ele resgatou a minha alma e o meu corpo. A minha salvação é integral. Por isso Cristo se fez plenamente humano. Quando nós falamos que Cristo é totalmente humano, ele tem uma alma humana e um corpo humano,
isso tem sérias implicações para a minha salvação. Significa que ele morreu, ele se deu para resgatar como substituto perfeito a minha alma e o meu corpo. Agora, quando eu morro, o que é salvo? A alma. E o corpo é salvo quando eu morro? É salvo? Vocês acham que é salvo o corpo quando eu morro? Vocês acham? Quando eu morro, o corpo é salvo? Ah, gente do céu. Fica meia hora do lado de um defunto para você ver a salvação dele lá. Não aguenta o cheiro. O corpo não é salvo quando a pessoa morre. O corpo apodrece, cria bicho. O corpo apodrece, ele incha, ele apodrece, cheira mal, cria bicho e depois vira pó. Isso é salvação do corpo? Claro que não. Quando ocorre a salvação do corpo? Quando? Na ressurreição dos mortos. Então a Bíblia fala que haverá um dia em que o Senhor ressuscitará os crentes em Cristo. 1 aos Tessalonicenses 4. Fala que naquele dia, os crentes que estiverem vivos serão transformados, os seus corpos serão transformados, sem que eles morram. Então eles serão salvos, será uma geração privilegiada, porque vai ser plenamente salvo sem passar pela morte. Eu queria participar dessa geração. Já pensou que legal? Você ser plenamente salvo sem passar pela morte? A morte é ruim. Quem chegou perto da morte sabe que ela é ruim. Quem já ficou doente e quase morreu sabe o quanto ela é amarga. Então, quem me dera que Jesus voltasse, né, para transformar os crentes nessa geração. Mas o que vai acontecer é isso. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja, a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 4 que os que estiverem vivos, os crentes em Cristo que estiverem vivos, serão transformados. Paulo fala em 1 Coríntios 15 que o que é corruptível, a palavra corruptível não significa sujeira, não é isso. Não é corrupção de sujeira, impureza. Corruptível na Bíblia significa deteriorável. Esse é o sentido da palavra corrupção na Bíblia, deteriorável. Esse corpo que é deteriorável, corruptível, será revestido de incorrupção, ou seja, ele não vai mais se deteriorar. Então, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, a Bíblia fala do arrebatamento da igreja, nesse dia, os mortos em Cristo ressuscitarão. É a salvação do corpo deles. A alma deles já está salva, mas vai ser a salvação do corpo deles. E os que estiverem vivos, crentes, serão transformados, os corpos corruptíveis serão revestidos de incorruptibilidade. Então, aí, nesse momento, é a salvação integral do corpo e da alma. O que acontece então? A Bíblia fala que essas pessoas arrebatadas vão habitar com Cristo. Onde? No céu. Ah, mas vai ficar no céu de corpo e alma? Isso não dá, claro que dá. Já tem alguém lá assim, não tem? Não tem ninguém no céu de corpo e alma? Enoque está lá de corpo e alma. Quem mais? Elias. Quem mais? Tem mais um. Jesus está lá, em carne e osso. Então não tem problema nenhum morar no céu com carne e osso. Pode ficar tranquilo que dá para morar lá em carne e osso. E o que acontece então? A Bíblia fala que o Senhor então, no devido tempo, ele vai voltar com os seus santos, para estabelecer o seu reino neste mundo. É a segunda vinda de Cristo em que essas promessas feitas a Abraão vão se cumprir. É aí, nesse momento, que a terra prometida a Abraão será dada a ele. Apocalipse capítulo 20 fala que ele vai estabelecer o seu reino. Mateus 25 fala que ele chegará e inaugurará o seu trono e separará as ovelhas dos bodes e vai inaugurar o seu reino aqui. Apocalipse 20 fala, é o único lugar que fala da duração desse reino. Fala que esse reino vai durar 1000 anos. Há pessoas que falam, não, esses 1000 anos são simbólicos. Bom, que seja. Mas o fato é que vai durar muito. Eu acho que é literal, 1000 anos mesmo. E depois disso, aqui neste mundo, e nós reinando com ele. A Bíblia fala, e nós reinaremos com ele. Note, o céu já ficou para trás. Reinaremos com ele aqui. Depois que acabar esse reino de 1000 anos, a Bíblia diz que ele fará um novo céu e uma nova terra.
E aí nós habitaremos nesse novo céu e nessa nova terra. Aí sim é o fim. Aí é o finzão mesmo. Então o finzão não é no céu, a nossa alma no céu. O finzão mesmo é o nosso corpo e a nossa alma no novo céu e na nova terra. Esse é o finzão. Então a eternidade é física. Ela é física. Ela é palpável. A gente pensa na eternidade como uma coisa etérea, né? Uma coisa meio espiritual, assim, que você vai cumprimentar alguém, você atravessa a pessoa. Né? Não é nada disso. Nada disso. Nada disso. Né? Esqueça isso. Esqueça. A eternidade, ela é mais sólida do que isso aqui. A gente pensa que isso aqui é sólido e a eternidade é etérea. Né? Ela é sem conteúdo, é o contrário. Isso aqui é que é sem conteúdo. Pra vocês terem uma ideia, tudo que há aqui, nesse salão, inclusive nós, vai virar poeira. A nossa solidez, ela é temporária. A nossa solidez se desfaz, essas cadeiras, esse piso, esse gesso, nossos corpos, tudo, isso ao longo dos séculos vai virar poeira. Então a nossa solidez, ela é efêmera. Agora, a solidez escatológica, o novo céu e a nossa terra e os nossos corpos, gente, é uma solidez eterna. Não passa, não se deteriora. Tem um livro do C.S. Lewis, eu não esqueci agora o nome desse livro, faz muito tempo que eu li esse livro, mas ele fala das pessoas chegando na eternidade. As pessoas chegam na eternidade, mas elas... Oi? Eu sei qual é. Qual é o nome? É o Grande Divórcio. Acho que é o Grande Divórcio. Mas deve ser o Grande Abismo, então, que o nome chamava na época, não é divórcio. O Grande Divórcio, acho que eu não lembro desse título. Pequeno e azul. Ah, mas eu já li há 40 anos atrás, então tinha outra cor. Não era... Ele é azul agora, na época ele era branco, foi ficando... Acho que é o Grande Abismo. É o Grande Abismo, você falou o Grande Divórcio, é o Grande Abismo. Mas é o nome antigo. Mas ele fala isso, o que acontece? As pessoas chegam na eternidade e elas chegam perto de uma cachoeira e as gotinhas da cachoeira respingam nas pessoas e começam a machucá-las. Porque as gotinhas são mais sólidas do que as gotinhas daqui. Olha que coisa. Olha a cabeça do C.S. Lewis. Mostrando o quê? Que na eternidade a solidez é maior ou menor? Maior. Então, aí qual é o desespero das pessoas? É que num dado momento o sol começa a nascer. E os raios de sol podem machucá-las, atravessá-las. Porque elas não estão preparadas ali naquela ficção para a eternidade. Porque até os raios do sol são mais sólidos do que os raios do sol aqui. É isso mesmo? É isso aí. Mudou o nome? Ah, tá. Eu li na época que era o Grande Abismo. Faz tempo isso aí. Eu tinha a sua idade, faz uns 100 anos atrás. Mas enfim. Mas notem, é legal essa ideia que o C.S. Lewis captou, porque a gente pensa o contrário. Esse mundo material, é como se a matéria fosse má. Esse mundo material não presta. Quem falou que não presta? Quem falou que o mundo material não presta? Quem fez o mundo material? Deus. Ele olhou tudo quanto fez e disse o quê? E eis que era muito bom. Quem é o criador da matéria? Deus. Deus é o criador da matéria. Nós somos gnósticos que diziam que a matéria é má. Não, a matéria é criação de Deus, é boa. É o uso que a gente faz dela que é mau. Mas a matéria é boa. E a Bíblia mostra que no final de tudo que vai ser redimido é o que Deus fez. A matéria. O nosso corpo e o novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra vão ser o quê? Materiais. E nós ali, materialmente, morando nele. Porque esse corpo aqui, vocês vão me ver e vão me reconhecer. Olha aquele cara lá, é o pastor. Eu ali, ó. A diferença é que meu corpo não vai ter sinais de deterioração. Não vai ter sinais de velhice. Não vai ser um corpo... Meu corpo já está deteriorado. Meu corpo já está... Faz tempo que ele começou a deteriorar. Né? O do Júlio, então, nem se fala, né? Já só o bagaço só, né? Então já está bem
caído, né? Os jovens que estão aqui, ainda não. Você olha para os jovens aqui, o Brenner, o 09, né, o Gimmel, as moças estão aí, jovenzinhas, o corpo de vocês não começou a deteriorar ainda. Isso vai acontecer. Né? Vai chegar um momento em que começará a deterioração dos corpos, isso é normal. Vai começar a aparecer lá um fiozinho branco na barba. Aí já sabia, começou. Na hora que você olhar no espelho e ver a barbinha já branquinha aqui, ó, aí a ladeira começou. É a ladeira. E aí não tem jeito. Aí começa a descer, vai embora. Oi? Vira um não tem como, é assim. Então, o que acontece? Na eternidade, tudo indica que nós teremos corpos sem sinais de deterioração. Então, nossa, como o pastor renovou, né? Deu uma remoçada, né? É nós, né? É nós. É você, pastor? É nós. É que eu vou ser corintiano no céu, junto com o Puf. Lá, né, Puf? Lá até o Palmeiras vai ter mundial, né, Puf? Ali tudo é possível, né? Então, o que é importante, o que eu quero destacar para vocês é o seguinte: um texto como esse que fala dessa cidade não está falando de coisas etéreas, não está falando de coisas impalpáveis, nós estamos falando de sombras, não é isso. Nós estamos falando aqui de uma realidade futura que é muito mais sólida do que essa aqui. Quando nós morrermos, nós vamos entrar numa realidade espiritual que eu não sei como funciona, né? Eu não sei as almas, né? Como que é a substância de uma alma, né? A Bíblia não fala disso, sei que são as almas, não, as almas, almas incorpóreas, né? Aí você pode ter uma ideia de algo espiritual, algo mais impalpável, mas o futuro definitivo, que a Bíblia fala, não é assim não. O futuro definitivo é o novo céu e a nova terra, a nova criação física e os nossos corpos ali revestidos de incorruptibilidade, ressurretos físicos e materiais, como o de Jesus. O corpo de Jesus era assim, tocavam nele. João fala, nós apalpamos, nós tocamos nele. Tomé, Jesus falou assim, toca aqui, ó, pega aqui, ó. E comeu com eles ainda por cima, comeu peixe e pão com eles. Então, é algo assim, esse tipo de realidade que estamos falando aqui. E é assim que viveremos. Então, não pensa no céu você com a arpinha voando, não, bate um vento e você sai voando. Nada disso. Nós estaremos ali, assim, fisicamente, numa realidade sólida e eterna, sem fim. Isso é a cidade que tem fundamentos. É isso que Abraão esperava. Fernando. Antes, eu tenho uma pergunta, mas ela queria falar. Shirley. A Bíblia não fala como vai ser a nossa aparência. A Bíblia não fala. Nós seremos reconhecidos, sim, porque a Bíblia fala, né? Mostra, por exemplo, na transfiguração, até as almas foram reconhecidas. Moisés e Elias foram reconhecidos. Teremos lembranças. Apocalipse fala que as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, elas lembravam do que tinha acontecido. Até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue derramado sobre a terra? Elas lembravam. Então ninguém vai ser ignorante lá no céu, não vai chegar no céu e dizer, onde estou, quem sou eu? Né? Decovim, quecossou. Né? Não é isso aí, pelo contrário, nós seremos mais sábios do que somos agora. Nós não seremos mais ignorantes, seremos menos ignorantes do que somos agora. Então teremos plena consciência. Agora a nossa aparência, o que nós podemos deduzir, isso não é afirmado, o que nós podemos deduzir é que como o nosso corpo vai estar livre de deterioração, nós podemos deduzir que nós teremos uma aparência livre de sinais de velhice. Será como o corpo de Jesus. O problema é que Jesus ressuscitou jovem. Então, não dá para dizer, ele remoçou. Não dá porque ele era jovem, tinha 30 e poucos anos. Então, não tinha ainda sinais assim. Mas tudo indica que será assim. Tem um outro livro, um livro do C.S. Lewis, chamado O Príncipe e a Ilha Mágica. Esse livro mostra um príncipe chamado Príncipe Caspiano, velho. E ele morre. E então Aslan, que é o grande leão lá que representa Jesus, Aslan manda colocar o corpo dele num riacho. É um riacho bem raso, de águas correntes. Então, o príncipe Caspiano é colocado ali.
com o seu corpo já bem velhinho, já bem, né? É um idoso, é um ancião morto ali sobre aquele riacho. Aí Aslan pede para que uma das crianças, aquelas crianças da série de Nárnia, né? Pede para que uma das crianças fure a pata dele com um espinho. Aí a criança fura. Aí ele chega com uma gota bem grande de sangue e pinga essa gota de sangue no riacho. Tudo isso é uma ficção do C.S. Lewis, né? Ele é muito criativo, ele faz isso. Aí aquela gota de sangue cai no riacho e a água fica turva. E naquele momento, o príncipe ressuscita. Só que ele ressuscita jovem, sem nenhum sinal de velhice. Então, o que o C.S. Lewis está ensinando? Olha, na ressurreição não haverá sinais de corrupção. Então, tudo indica que vai ser assim. A pergunta é, e a criança crente que morreu, né? Como é que fica? Aí não sei. Né? Aí já não sei, aí é demais. Aí não dá, né? O que eu sei é que quando eu ressuscitar, a grande esperança é que eu, por exemplo, tenho 58 anos, não parece. Né? Mas quando eu ressuscitar, eu tenho base para crer, com base no conceito de corruptibilidade, eu tenho base para crer que eu vou ressuscitar num corpo sem sinais de velhice. Então eu vou aparentar ter 30 anos, 25 anos talvez. Tomara, né? Tomara. Eu não quero passar a eternidade com essa cara cheia de ruga. A eternidade, se fosse um pouquinho, mas pelos séculos dos séculos, ninguém merece, né? Então, Fernando. Sem óculos, né? Sem óculos. Eu queria entender a última parte para ver se eu entendi. Até a volta, a segunda volta de Jesus, quem já morreu, ele vai ressuscitar. Quem estiver vivo vai ter o corpo transformado. Isso. 1 Tessalonicenses 4. Entendi. Aí, depois disso, nós reinaremos por 1000 anos aqui nessa terra ainda. Isso. Depois de um período chamado Grande Tribulação. Nós estaremos com o Senhor no céu, é o arrebatamento da igreja. Nós estaremos com o Senhor no céu durante esse tempo. E aí, não, durante esse tempo, aqui, depois que houver essa transformação e ressurreição, nós estaremos com o Senhor, nós vamos partir para o encontro com o Senhor nos ares. E aí estaremos com o Senhor até o tempo em que Ele vai voltar para estabelecer o reino. Aí aqui neste mundo, nessa época, haverá a grande tribulação. Aí nós voltamos com o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor voltará com os seus santos. E então, Ele estabelecerá o seu reino, previsto em Mateus 25, Apocalipse 20 e nos profetas. Esse reino, de acordo com Apocalipse 20, tem a duração de 1000 anos. Isso. Então a transformação do corpo no céu, grande tribulação. Aí Isso. voltaremos com Jesus. Isso. 1000 anos Isso. nessa terra. Depois Novo céu. Exatamente. Essa é a sequência escatológica. Agora uma pergunta. Sim. Sempre já ouvi dizer, por exemplo, existem pessoas que não aceitaram a Cristo, bom? Porém tem uma vida moral exemplar. Digamos um exemplo, Sócrates, né? Tem uma vida moral. Que essas pessoas que não aceitaram Cristo, eles voltariam, com base em alguns versículos de Eclesiastes, etc., eles voltariam para também seriam ressuscitados, mas não com o corpo incorruptível, mas voltariam a viver 1000 anos, 300 anos, e se extinguiriam como se fossem os animais. E sobre essas pessoas que nossos santos governaremos. Isso está correto? Não há. Não há nada sobre isso. Não há nada sobre isso. Realmente não tem nada sobre isso. Pode ser que alguém tenha criado uma teoria, né? Olha, talvez isso aconteça, talvez isso ocorra, mas não há nada. Nada. Não tem nada. Essas pessoas, o que nós temos na Bíblia é a base para dizer que essas pessoas estão perdidas, sem esperança. Não há como elas ressuscitarem, ter uma outra chance. É muito triste, assim, na Bíblia, a condição do incrédulo de qualquer época. Porque o incrédulo em qualquer época, isso é muito triste, é por isso que as pessoas, elas não se conformam, e às vezes até surgem teorias assim, por causa desse inconformismo. É um inconformismo amoroso até, né?
que poxa, é terrível a realidade, não é fácil. Então, às vezes, as teorias são criadas para tentar aliviar um pouco o nosso coração. Porque a grande tristeza é a seguinte: o incrédulo que morre, gente, não tem mais o que fazer. Os justos são os que foram justificados pela fé em Cristo. Não há outra forma de justificação. Então, o incrédulo, quando ele morre, a situação dele é irremediável e deplorável. A melhor ilustração que eu já vi sobre o assunto é alguém que cai num abismo quando morre. Não há como você cair num abismo, dar uma pirueta e voltar para cima. Quando você cai num abismo, a sua condição é irreversível. E assim é a morte do perdido. O perdido, a condição dele é irreversível. Pode chorar, pode se lamentar, não tem como resolver esse problema mais. Se a pessoa morreu sem Cristo, acabou. Acabou para a alma, acabou para o corpo, acabou que eu digo, não ela, acabou a esperança de salvação. Ela não acaba, isso que é pior, ela não acaba. Quem dera ela acabasse, mas ela não acaba. É muito triste isso. Não tem jeito, não tem como. Fernando. Um dos versículos que eles utilizam é o seguinte: não é esse versículo que ele fala assim, né? Em Mateus 5, no Sermão da Montanha, é o versículo 10. É o livrar dos perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, está bem claro aqui os justificados. No versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, assim, um dos versículos que se utiliza é esse. Mas isso não se... herdarão o reino dos céus deles, e o outro fala herdarão a terra. Mas Jesus não estava pensando em Sócrates, Platão e nas pessoas boazinhas, né? Esses padrões aí... Desculpa, tem aquela em Romanos que Paulo fala que os homens serão julgados segundo a lei natural. Então, quem não tem lei será julgado pela lei natural. Mas essas coisas todas, elas dizem respeito ao grau de punição que elas vão experimentar. Porque ninguém é salvo por sua conduta, ninguém é salvo por seu comportamento moral. Se fosse assim, Cristo não precisaria ter morrido por nós. Nós não precisaríamos de um pagamento. Bastaria nós recebermos algumas instruções morais e a orientação dizendo: olha, siga essas regras, que o Filho de Deus não precisa morrer na cruz para isso. Siga essas regras e tudo estará certo. O Filho de Deus morreu e a gravidade dessa medida revela a gravidade da nossa situação. Para Deus tomar essa medida, é porque a nossa situação realmente era deplorável. Eu não daria o meu filho para morrer, senão num caso simplesmente extremíssimo, inimaginável em termos de gravidade. Eu não daria o meu filho, a minha filha para morrer, senão numa situação que eu sequer consigo imaginar. Então, quando nós aprendemos que Deus deu seu Filho ao mundo para morrer pelo mundo, é porque realmente não havia saída absolutamente nenhuma para nós, senão a fé nele. Se nós pudéssemos ser salvos por um código de ética e herdarmos, né, a herança futura com base nisso tudo, o Filho de Deus não precisaria ter padecido como padeceu. Então, essas coisas devem ser vistas dentro de uma perspectiva do reino de Deus. Quem vai herdar a terra são os mansos. Quem são essas pessoas? Como esse sermão é diluído em Mateus? O que Mateus quer mostrar? Mateus quer mostrar a ética do Messias prometido. Quem são essas pessoas? Os mansos que herdarão a terra. Quem são as pessoas que se submeteram ao Messias e se colocaram debaixo dos ensinos dos seus sermões? Há um rei em Mateus, o rei messiânico, que está estabelecendo a ética do seu reino. Quem então são os mansos? Quem então são os justos? São aqueles que ouvem as palavras do rei e, crendo nele, se submetem a ela.
Não é um discurso solto, não é um ensino geral de Jesus sem nenhuma conexão com a sua messianidade. Não, ele está dizendo, olha, a ética do reino messiânico é essa aqui. As pessoas que se sujeitam ao Messias, que recebem o Messias, que se colocam debaixo do cetro do Messias, são essas pessoas aqui. E elas vão herdar esse reino. Esse é o pronunciamento do rei Messias. Então, o Sermão da Montanha tem que ser entendido dentro dessa perspectiva da messianidade do seu pregador. É a ética do reino de Deus, do reino governado pelo Messias. Quem não está debaixo do cetro do Messias não se enquadra dentro daqueles fatores que são mencionados no sermão. Bom, ok. Irmãos, tem no finalzinho aí do versículo, a Bíblia fala aí no finalzinho, para terminar o versículo 10, que ele aguardava a cidade. A cidade celeste, só para nós termos mais alguma basezinha aqui, a cidade celeste é mencionada também no 12:22, o Isaac vai mostrar lá, 12:22, Hebreus 12:22. Vamos olhar esse versículo. Doze, 22. Aí, olha aqui, ó. Olha só, nós já temos uma afinidade com essa cidade, né? Aqui o autor de Hebreus traz a cidade para perto de nós. Olha só. Mas tendes chegado ao Monte Sião e a cidade do Deus vivo, ou seja, nós já temos a cidadania. Não é bom isso? Quando a cidade chegar, eu vou ter dificuldade de entrar? Sim ou não? Não. Por quê? Aqui o autor de Hebreus fala que os crentes, eles já têm essa afinidade. Tendes chegado à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Eu já faço parte da cidade. Eu estou longe dela, mas eu faço parte dela. Eu já tenho o passaporte dela, já tenho a cidadania dela. Então isso é importante. Existe então um aspecto da cidade que é escatológico, mas a minha cidadania não é. O desfrute dessa cidade é futuro, mas a minha cidadania é presente. Eu desfruto dela agora, ok? Eu sou cidadão italiano, eu tenho cidadania italiana. Eu não moro na Itália, eu gostaria de morar. Gostaria de morar lá, né, no Vaticano. Não, no Vaticano não. Queria morar lá em Roma. Talvez um dia eu more lá. Eu gostaria muito, eu tenho parentes que já foram para lá. Quem sabe, né, quando eu for bem velhinho, antes da ressurreição, né, eu consiga viver lá um tempo, pelo menos. Não sei, são planos que eu tenho. Gostaria de fazer isso na minha velhice. Mas isso é algo escatológico, algo para o futuro. Agora, eu já tenho passaporte. O passaporte já está guardadinho, meu passaporte ali. Eu já sou cidadão. Já me acheguei a esse país, a essa cidade. Já faço parte dela. Okay? E o mesmo acontece conosco aqui nessa realidade celeste. Vamos ver outro versículo aí. Gálatas 4, 25 e 26. Rapidinho. Gálatas 4, 25 e 26. Gálatas 4, 25 e 26. É outros versículos que falam da cidade. Isso. 25 e 26. Aí. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então nós somos filhos da Jerusalém celeste. É como se tivéssemos nascido nela. Por isso que fala que ela é nossa mãe, que nós nascemos na Jerusalém celeste. Quando foi que nós nascemos na Jerusalém celeste? Quando foi que isso aconteceu? Quando nós cremos em Cristo, nós nascemos na Jerusalém celeste. Nós somos cidadãos da Jerusalém celeste. Espera um pouquinho, o tempo está apertado. Filipenses 3:20, vamos ver. Filipenses 3:20.
Então, não temos ainda a moradia, né? Estamos morando ainda em Guarulhos, né? Fazer o quê, né? É triste, né? Mas não tem jeito. Mas temos a cidadania. Vamos ver Filipenses 3, 20. Pois a nossa pátria, olha a nossa pátria onde está. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha só que legal aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o 21 que estamos falando aqui, ó. Está vendo aqui o 21 que estamos falando? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Essa aqui é a salvação do corpo. Nós aguardamos a chegada dessa cidade e a transformação do nosso corpo. E aí aí o versículo 10 termina, lá em Hebreus 11, o versículo 10 termina falando duas profissões de Deus, né? Deus se apresenta como duas profissões. O que ele é aqui? Arquiteto e edificador. Então, arquiteto aqui arquiteto é alguém que desenha e executa. No termo original, arquiteto, a palavra que aparece lá, é alguém que desenhou e executou a obra. E o edificador aqui é a palavra demiurgo. Demiurgo, a palavra que os gregos usavam para se referir à divindade que fazia ligação entre a realidade espiritual e material. Mas aqui não, aqui edificador é só um designer. Deus é um designer, é um artífice. Deus é um artífice. Essas duas palavras significam isso, um artífice, um construtor, um designer. Então é legal isso aqui, porque a Bíblia mostra que essa cidade que nós aguardamos, ela foi projetada. Como Brasília, né? Brasília não foi projetada, Brasília? Brasília é a cidade planejada, né? Toda bonitinha lá e tal, pena que, né? Quem está lá estraga tudo, né? Mas a cidade projetada, desenhada e planejada. Foi feita por Oscar Niemeyer, né? Oscar Niemeyer que projetou e planejou a cidade, construiu e está lá, toda bonitona lá. Agora, essa aqui é uma cidade projetada e planejada pelo próprio Senhor. Ele construiu, ele edificou, ele desenhou, ele decorou, ele colocou os materiais necessários ali, as cores todas, tudo isso ele estabeleceu e colocou lá como designer que ele é. Ele é um designer, um arquiteto e um construtor. E ele fez tudo isso. E essa cidade é a cidade onde nós moraremos. Ela é bonita? Perfeita. É uma cidade fantástica essa aqui. Abraão esperava que ela descesse logo, mas ele morreu sem que ela descesse. Nós aguardamos esse dia também. Aguardamos o dia em que o Senhor habitará conosco. É o tabernáculo de Deus com os homens, diz a Bíblia. A Bíblia chama essa cidade de o tabernáculo de Deus com os homens. Deus estará com eles, ele enxugará dos olhos toda lágrima. Nessa cidade aqui não tem choro. Não tem choro, não tem dor, não tem lágrimas, nada disso. É a cidade que nós aguardamos, ok? Bom, na semana que vem, nós vamos ver então o texto seguinte, que é o texto dos versículos 11 e 12, que vai mencionar Sara, que fala de Abraão, mas não falou de Sara ainda, mas vai mencionar Sara. E então nós vamos aprender um pouquinho sobre aí essa questão aí do nascimento de Isaac, né? O texto fala que ela engravidou. Tem algumas lições interessantes nos versículos seguintes. Olha lá, pela fé a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. Né? E aí segue o texto aí, e nós vamos então ver isso aí. Vamos fazer oração para encerrar? Você guarda a sua pergunta, que já está tarde. Senhor Deus, obrigado pelo tempo aqui, e obrigado por essas coisas que, olhando para o livro de Hebreus, nós podemos recordar. Muito obrigado, porque esses versículos são tão ricos, e é até difícil esgotar o significado de tudo que é dito. Mas nós louvamos o Seu nome por Sua imensa bondade, em nos conceder a bênção
de conhecer um pouco mais essas coisas. Obrigado porque isso renova a nossa esperança, isso nos enche de alegria saber que essa realidade tão corrompida e triste e deteriorável que nos cerca desaparecerá. E nós herdaremos uma cidade que tem fundamentos e estaremos num corpo incorruptível, semelhante ao corpo da glória do Senhor. Obrigado por essa esperança que temos, obrigado por sua bondade sem fim, que nos salvou de uma maneira tão ampla, tão completa e tão maravilhosa. Enche-nos de consolo e de esperança em face disso. Leva-nos agora em paz para casa e dá-nos, ó Deus, dias de segurança, de paz e de graça. Em nome de Jesus, amém.